E aí pessoal, continuando a nossa série aqui do canal, hoje eu vou resolver alguns exercícios de mate em 1 para vocês terem vários padrões para poderem usar nas suas partidas. Então nesse primeiro momento a gente vai fazer com o intervalo de rate de 100 a 1000 e vamos começar isso aqui. Então a ideia é qual, né? A gente sempre vai buscar o mate em 1 em cada posição aqui que o chess.com vai nos oferecer. E aí, qual seria um esquema ideal para você, né? Você que está querendo treinar e realmente melhorar. É você parar, pausar o vídeo em cada posição e pensar como é que eu vou buscar esse objetivo, né? Como é que eu vou dar mate 1 no meu adversário, tá? Então esse seria o ideal. Você não é obrigado a fazer isso, você está achando aqui só por entretenimento, mas o ideal seria isso, tá? Então aqui é um padrão bem típico vocês vão ver também que os padrões vão se repetindo muito, tá? Então aqui, qual seria o mate, né? O rei das brancas não tem casas seguras para ir. Isso sempre é um indicativo. E aqui a própria torre das brancas bloqueia o caminho. Então aqui eu lanço torre de D, F2. Acaba com o jogo, já que dá cheque no rei. E o rei não tem para onde ir, tá? Então vamos para o próximo. Aqui um tema semelhante com o que a gente acabou de ver. Então notem que os padrões vão se repetindo. E provavelmente eu vou ficar falando isso o vídeo inteiro. O rei das brancas de novo está cortado. A torre corta as casas aqui. A torre acaba de bloquear uma casa de saída do rei. E aqui a gente tem que olhar sempre observando o tabuleiro inteiro, porque aparentemente uma peça que não está fazendo nada aqui, que está muito longe do rei das brancas, pode acabar dando mate. Então a torre defende a dama, que ataca o rei das brancas e não tem o que o rei das brancas fazer aqui. Para o próximo. Aqui, uma coisa legal de vocês lembrarem é que a casa de F7 e a casa de F2 são os pontos mais fracos, assim, no começo da partida. Por quê? Porque a única peça que defende esses pontos são os reis, né? Então, se duas peças atacarem esse ponto de F7 ou F2, o rei pode acabar levando mate, que é o caso aqui, né? O cavalo de G5 ataca F7 e a dama também ataca o peão de F7. Então a gente pode tomar esse peão e mate. E aqui um tema semelhante. De novo, o preto acabou de tomar a nossa dama. Só que aqui, em vez da gente recapturar, a gente tem um lance melhor, que é o lance E por F7. Então, o peão também pode dar mate, né? Então o peão ataca o rei. O rei não tem casas seguras para ir e não tem como capturar a peça que está dando cheque, porque o cavalo defende. Então aqui mais um típico mate apoiado. Então o bispo ataca o peão de C2. O bispo ataca o peão de C2. E a dama também ataca o peão de C2, né? Tem duas defesas, só o rei defende, então dama toma C2. Mate. Sempre vocês estão notando que se tem pontos que o rei defende sozinho, sempre é um alvo. Então a gente viu alguns exemplos em F7, outros exemplos ali com o tabuleiro virado em C2. Então vão notando isso, que é um padrão que vai realmente acontecendo. Aqui a gente pode simplesmente capturar a torre das brancas. E aqui é um tema bem legal de última fileira, né? Muita gente chama isso de mate do corredor, mate da gaveta, mas o padrão sempre é esse. O rei é atacado, provavelmente por uma torre ou por uma dama, e ele não tem casas para fugir. Então ele está meio que trancado numa gaveta ou fechado num corredor. E aqui de novo, não precisa necessariamente ter uma peça ali nas casas fracas, né, em F7, em F2, mas simplesmente pelo fato de ter duas peças atacando a casa, já representa um grande perigo aqui. Então aqui, dama F7. Independente de ter o peão em F7, né? Então, o próximo é aqui a dama e a torre. Dama e torre numa coluna aberta sempre são úteis, tá? Que são as casas onde elas realmente ficam muito bem. Então aqui a dama e a torre atacam o cavalo em E2, que só tem uma defesa, que é o rei, né? Então dama toma E2. Aqui o bispo ataca o peão de G2, a dama ataca o peão em G2 também, e só o rei defende. Então dama toma G2. Aqui o peão e a dama trabalham juntos para dar o mate, então dama toma G7. E é aquela coisa, né?
dama e peão atacam 2 vezes, só o rei defende. Dama G7. Aqui de novo o trabalho conjunto da dama e da torre, né? Que atacam o peão de F7 também. Então, mate. Então mais um padrão que a gente já viu. De novo, dama e bispo trabalhando juntos, atacando lá o peão de G2. Mate. Aqui esse tema é um pouquinho mais diferente, mas de novo é o trabalho em equipe entre 2 peças, né? O bispo lá de longe controla casas perto do rei das pretas, e aqui a gente só dá o toque final com torre H8. Esse padrão é bem comum, é bem legal vocês guardarem esse padrão de bispo defendendo a torre lá no final do tabuleiro na cabeça, tá? E aqui um padrão semelhante que a gente já viu também no primeiro exercício até, com as torres dobradas na 7ª fileira. O rei das pretas não tem nenhuma casa para ir, tá trancado pelas próprias peças, e aí torre H7 é mate. Aqui de novo dama e bispo trabalhando juntos, só que agora para atacar o peão de H2, né? Então aqui dama H2. Aqui de novo dama e bispo trabalhando juntos, só que agora para controlar a casa de B7. Então aqui dama B7 é mate. Aqui, aparentemente, o preto perdeu uma peça, só que é aquela coisa, né? Então, tem 2 peças atacando um ponto fraco que só o rei defende. Sempre é alvo um ponto vulnerável, né? Então, dama B2 é mate de novo. Então, de novo, torre e dama trabalhando juntos e aquela coisa. Os temas vão se repetindo, tá? Então, aqui, o cavalo e a torre controlam a casa de G7 e o rei não tem para onde fugir. Então, torre G7 é mate. Aqui, de novo, a dama e a torre trabalhando juntas, só que agora pela fileira, né? Então, aqui, dama F8 é mate. Ah, esse é legal. Então, às vezes, pelo movimento do cavalo, quando você recebe um cheque de cavalo, normalmente você não consegue... Normalmente não, né? Não tem como você bloquear o cheque de cavalo, né? Porque ele pula pela peça. Então, não tem como bloquear o cheque. Então, aqui a gente tem um típico tema de mate afogado, que a gente vai ter uma aula específica sobre esse tema. Então, o cavalo, ele dá cheque no rei, e o rei está bloqueado pelas próprias peças, olha só. Mate sufocado ou mate afogado, né? Como o chess.com está me sugerindo ali. O rei não tem para onde ir, e o cavalo pula por essas peças atacando o rei das brancas, e não tem o que o branco fazer. Para o próximo... Então, aqui o rei das brancas não tem casas de novo para ir. O bispo controla as casas de H1 e F1. E aqui tudo que nos basta é dar mate com dama E3. Aqui de novo a torre ataca pela coluna aberta. O rei das pretas só o rei defende o peão de H7. Temos um trabalho em conjunto aqui de novo, né, com dama e torre. Então vem dama H7 mate. Aqui o rei das brancas de novo está sem casas seguras para ir. O peão de F ajuda a controlar certas casas em volta do rei. Então, dama E3. Porque aí o peão defende a dama e o rei das brancas não tem para onde ir. Bom, aqui o preto acabou de jogar dama E6. E aqui de novo, né? O bispo controla a casa de D8. A dama também controla a casa de D8. Então esse é outro padrão bem típico, tá? Tentem guardar esses padrões, essas fotos que vão ir ajudando vocês na hora de resolver os exercícios. E aqui de novo, ó, dama e bispo trabalhando juntos. A gente já viu esse exemplo várias vezes aqui. E aqui temos o famoso estilingue, que é nada mais, nada menos do que o bispo e a dama trabalhando juntos, né? Então aqui o bispo e a dama, um apoia o outro para atacar lá a casa de H7. Então, dama H7 é mate. E aqui, novamente, temos o bispo atacando lá de longe a casa de G2 e a dama também atacando a casa de G2. Né? Então, dama G2, mate. Aqui, de novo, temos um tema do mate do corredor. O rei das pretas está bloqueado pelos próprios peões. Então, torre 8, mate. Esse aqui já é um pouquinho diferente, mas tem algumas semelhanças com o mate afogado, né? Só que aqui o rei das brancas está no canto do tabuleiro e o peão de H bloqueia o próprio caminho dele. Então, depois de cavalo F2, o cavalo ataca o rei, o peão das brancas bloqueia o próprio caminho do rei, só que aqui tem uma ajudinha da torre, né? Porque a torre não deixa o rei das brancas voltar para o jogo.
e dama G2. Então, de novo, temos um tema de mate do corredor. O rei das pretas está bloqueado pelos próprios peões. Então, torre 8, mate. Aqui não tem exatamente um tema, mas eu acredito que seja o trabalho em conjunto das torres aqui, pela fileira. Então, torre H4 e o rei, de novo, está bloqueado pelos próprios peões. E aqui é um tema parecido com o tema do mate do corredor, né? O rei das brancas está bloqueado pelos próprios peões, só que o peão de G tira uma casa do rei das brancas também. Então, torre 1 é mate. Aqui um tema parecido com o do trabalho da torre, né? A torre de F7 corta as casas do rei. E agora a gente toma em E8. Famoso, pode ser parecido ao mate da escadinha também, né? O trabalho em conjunto das duas torres. De novo, é que aqui a dama das brancas está meio longe, né? Parece que ela não está fazendo nada, né? Mas por causa do grande alcance da dama, ela consegue atacar a casa de G7, que é extremamente importante. Então, dama toma G7 é mate. O cavalo defende a dama. E aqui de novo temos em estilingue. Dama G7. Aqui já é um tema um pouquinho diferente. O rei das pretas está sem casas seguras para ir. Está bloqueado pelas próprias peças. E aqui a gente só precisa daquele chequezinho letal, né? Então aqui cavalo C7 acaba dando mate no rei das pretas, né? Já que a torre de D1 corta as casas do rei. Aqui de novo um tema de mate afogado. Só que aqui o cavalo em F3 controla tanto a casa de D2 quanto a casa que o rei das brancas está. E aqui mais um... Não é parecido com o mate do corredor, mas de novo o rei das brancas tá sem casas seguras e está preso na primeira fileira, né? Então, e aí, torre G1, mate. Esse tema é um pouco mais sofisticado, eu acho, mas segue o mesmo espírito, né? O rei das brancas está sem casas aqui. A única casa segura que ele tem é F4, mas a gente pode tirar essa casa de F4, que é a casa segura, com o lance do bispo E3. E aí o rei das brancas está bloqueado pelos próprios peões e pelos nossos próprios peões também. Então aqui de novo temos um trabalho em conjunto da dama e da torre, numa coluna aberta. Dama G7 é mate. Aqui a dama e o bispo trabalham em conjunto para tirar todas as casas do rei. Aqui um exemplo parecido, só que de outra maneira. Então é aquela coisa, gente. Os padrões sempre se repetem, mas eles não vão aparecer exatamente da mesma maneira que a gente vê nos exercícios. Eles vão aparecer adaptados, tá? Então, quanto mais padrões você souber, melhor você vai mais rápido também você vai conseguir identificar. Então aqui a dama e o bispo atacam o peão de G7. Então, mate. Dama G7, mate. Aqui o rei das pretas só tem a casa de F7 segura para ir, mas de novo tem algumas ideias semelhantes, né? As próprias peças estão bloqueando o caminho, né? Então aí bispo E6 é mate. Aqui tema parecido com o mate do corredor, o rei das brancas está bloqueado pelos próprios peões, só que agora o cavalo tira a casa de D2. Então depois de torre H1, o rei das brancas está sem casas para ir. Aqui o peão de E3 ajuda a controlar casas do rei das brancas. Então depois de dama F2, o rei das brancas não tem para onde ir e de novo está bloqueado pela própria peça. Aqui esse mate é bem comum. O cavalo e a dama atacam em conjunto a casa de H7. Então depois de dama H7 é mate. Aqui o tema de mate do corredor. O rei das brancas está bloqueado pelos próprios peões, mas depois de dama F1 ele está em xeque e, mate, né? E aqui um tema parecido com o mate do corredor, só que meio virado de lado, assim, porque o rei das brancas está bloqueado pelos próprios peões, só que a gente vai dar o cheque em H4, né? É meio que se a gente virasse o tabuleiro Se eu virasse o tabuleiro, né? Eu não vou me arriscar aqui a falar coisa besteira aqui. Seria um mate do corredor, né? E o exercício número 50, para a gente fechar aqui a nossa sessão, o mate do corredor está bloqueado pelos próprios peões e depois de torre 1, mate. Então, a gente fez 50 exercícios de mate 1 em 15 minutos, tá?
Então aquela coisa, se você realmente quer treinar mais, eu acho que se você jogar no YouTube Mate em 1, vai aparecer imagens, exercícios, apostilas do tipo, tá? Ou você simplesmente pode vir aqui no chess.com ou em qualquer outra plataforma que você preferir e em problemas e vir aqui e dividir os temas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.